Vamos lá para mais um Liga da Política e hoje promete. Promete, porque tem muita história para contar. Quero ver se vai caber em 1 hora, viu, Luma? Eu não sei não. Aqui tem resenha. Aqui tem. Meu Conteúdo. grande amigo Leandro de Jesus vai ter muita história para contar. Décimo episódio. Nota 10 aí. Aí, ó, né? Começou com você. Nota 10. Grande papo, nota 10 aí agora. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Liga Política com vocês, amigos, Luma, Paulo, Ari. Fico grato, de verdade, por esse espaço, onde a gente aqui vai poder resenhar, né, mas também, dentro da resenha, a gente contribui, né, com informações e com a construção aí. O que é importante aqui no nosso papo, Leandro, é que a gente gosta de saber, porque eu quero saber, e as pessoas que estão lá também nos assistindo, precisam saber quem é você. Então eu queria que você puxasse lá atrás, aquele começo de tudo, o que lhe trouxe para a política. Eu quero conhecer o Leandro lá atrás. Depois a gente vai chegar no Leandro deputado, que já tá aí na beirinha. Olha, já tá aquecendo a mão. Na beirinha, deputado. Já comprou o terno, que eu tenho certeza. Já tá com o terno, mas já tá passado. Já tá passado esse terno aí. Tá pronto. Olha, me conte aí como é que foi, onde é que surgiu essa vontade pro processo político. Olha, mas como é que aconteceu? Falar assim de Leandro de Jesus, né, assim, sobre quem eu sou antes da política, me remete muito à questão de família, né? E a referência de família para mim é tudo, né? Então, estava aqui conversando em off com a Luma, né? Eu nasci e cresci ali no bairro do Beiru, Tancredo Neves, periferia de Salvador, favela. E ali, com os meus pais, desde criança, eu sempre fui muito observador. Eu sempre gostei de observar. E eu observava exatamente a luta dos meus pais, né? Meu pai, minha mãe cuidando de 3 filhos. E meu pai se vira nos 30, né? Se precisasse ser marceneiro, ele era marceneiro. Se precisasse ser carpinteiro, pedreiro, enfim. Você é filho único? Não, tenho 2 irmãos. Caçula? Sou caçula. Sou caçula. Meu queridinho. E isso isso foi muito forte para mim, porque mesmo em meio às dificuldades, mas o núcleo familiar estava ali, né? Pai, mãe, carinho, amor, fosse qualquer situação, estava ali esse núcleo. Então isso me marcou muito. E eu queria aquilo para mim, né? Eu cresci tendo aquilo como exemplo. Olha, um dia eu quero ter a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e ter exatamente esta relação, esse núcleo. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você mora na favela, mas isso é o mais importante. E isso realmente é o que faz parte de mim como, digamos, núcleo principal abaixo da fé. Sim. Então, Deus, família. Então, isso para mim é o que me forma, é por onde eu me dirijo. E a partir disso é que todos os princípios aos quais eu acredito que me conduz, né? Todos os princípios e valores, a base, imutável, né? Digamos assim. Então, de tudo isso é o que acabou desaguando na política também. Muitas experiências, já fiz muita coisa na vida, já trabalhei com muitas coisas além de advogado, né? Que é a minha profissão de formação, digamos assim, acadêmica. Mas na universidade, na faculdade, aquela ideia de lhe apresentar apenas um viés, um lado, isso sempre me chamou a atenção, eu sempre fui muito curioso. Então foi na fase dos estudantes que você já começou a dizer, não é esse pensamento que eu penso para desenvolver. Eu já tinha os embates dentro da sala de aula e era eu contra todos, né? Eu ali defendendo esse lado da família, do casamento, até em discussões simples. Mas aí você nasceu lá cristão? Sim. Então sim, vem da igreja. Esse pensamento conservador chegou na faculdade e não teve como mudar. Então, quando a gente aí chegava na faculdade, a falar de questões de casamento, de fidelidade, eu sempre me coloquei, se você é casado, você tem que ser fiel. Você tem uma esposa, você tem um marido, você tem que ser fiel, você tem um casamento, você tem uma família. Uhum. Então, e o pessoal já tinha outro pensamento mais para frente, aquela coisa toda. Então, isso gerou grandes embates. Então, já era aquela patotinha da esquerda. Ainda mais faculdade de Direito, né? Faculdade de Direito forma militante. Forma militante, né? Então, assim, eu trouxe esses princípios e aí na faculdade eles apresentam apenas uma linha de pensamento, né? Seja na sociologia, na filosofia ou nos princípios gerais do direito. E eu sempre fui aqui, se você me apresentar alguma coisa, não, eu quero ir lá, me aprofundar, eu quero entender, eu quero aprender. Sim.
Então, eu sempre procurei buscar outras informações, outras fontes, até para que eu pudesse fazer o comparativo e daí eu formar a minha própria opinião. E a partir dali foi que eu comecei a me interessar cada vez mais por política. Não tinha até então intenção de ser político. E que ano você está falando isso? Isso foi a partir de 2000, na faculdade, a partir de 2010, porque eu entrei na faculdade um pouco mais tarde. Porque, como eu falei, já fiz muita coisa na vida antes disso, já trabalhei muitas coisas. Você entrou na faculdade em 2010? 2010. Ah, eu entrei mais cedo que você na faculdade. Tá vendo? E dentro da faculdade você conseguia espaço para fazer militância política? Ou não tinha? Diretório acadêmico, você chegou a participar? Nenhum diretório ia aceitar um cristão. Não. Militância não, inclusive... Exatamente por conta dessa questão de diálogo, de espaço, né? Nada que isso. Inclusive, quando o meu pensamento já foi identificado, quando tinha esse tipo de discussão ou de espaço, já era limado. Meio que colocado de lado. Né? Inclusive, tem uma situação, né? Depois de formado, eu estava passando na faculdade, que fui lá pegar a segunda vez de algum documento. Aí um ex-professor, mas que me conhecia, sabia que eu já tinha uma capacitação para aquilo que ele me chama. Ele me chamou: rapaz, faltou um professor aqui, eu preciso que você participe de uma bancada aqui comigo para avaliar, né, os trabalhos de conclusão de curso. E aí eu queria que você participasse, senão eu não vou conseguir fazer, os alunos estão lá esperando, preciso de 3 professores e um faltou. Eu falei: beleza, vamos lá. Quando cheguei lá, eu fiquei abismado. Mais ou menos 25 alunos, 24 apresentaram trabalho de conclusão de curso com viés progressista, viés esquerdista. Terrível. E um cara lá apresentou um trabalho de conclusão de curso defendendo a política armamentista. Eu fiquei surpreso com isso. Esse cara foi massacrado pela bancada. Pela bancada. Não deixou sequer ele concluir, mandou ele refazer. Então, assim, algo que é um nível absurdo. Por outro lado, além do viés esquerdista da maioria dos trabalhos, teve alunos que não conseguiam apresentar, não sei se por questão de nervosismo, não, tudo bem, pode deixar aí, deixa passar. E todo mundo... Por causa do tema que convergia. Ao final, todo mundo foi aprovado, quer dizer, com exceção desse rapaz, né, desse aluno. E eu fiquei assim: meu Deus, onde nós estamos? Né? Que educação é essa? O armamentista já tinha um envolvimento de Bolsonaro nesse período. Porque eu lembro que eu acabei defendendo um projeto que era dele e não sabia que era dele, na faculdade. Foi o projeto de redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Que é uma PEC, né, pesada aí, que está parada, congelada. Então, aonde a gente passa... eu defendo o seguinte... Aí quando você sai da faculdade, você já entra nessa militância política? Como é esse processo? Já, e nesse período aí eu já estava assim, envolvido, principalmente a partir do momento que a gente conhece, né, Luma? Luma também que gosta de estudar, é olavista e tal. A gente não quer guardar, a gente quer repassar. Né? E aí já veio o boom das redes sociais, já veio aquele momento do Fora Dilma também. Né? Você sempre ativo. Ele é muito ativo, você é muito ativo na rede social. Rede social, eu tive muitas páginas derrubadas, inclusive no primeiro movimento que teve lá de 2013, 2014. Várias páginas foram derrubadas, tive páginas derrubadas, porque eu queria levar aquela informação, mas eu não tinha intenção de fazer parte de grupos de militância, ou muito menos naquela época de me lançar candidato ao que quer que seja. Porque... Então você não era afiliado? Não. Você só era um militante. Eu gostava de levar as informações daquilo que eu acreditava. Você era parte da galera intervencionista também, que pedia intervenção do... Não conhecia, inclusive. Conhecia, mas não fez parte. Mas não fiz parte. Aqui na Bahia tinha um grupo. Explique isso. Teve muitas a galera que queria que os militares voltassem para o poder, mas não daquela forma de 64, entendeu? Em 2016. E 2014. 2012. Tem um núcleo de estudo aqui de 2012. Teve, inclusive, teve uma treta forte com ele, acho que foi ali próximo à Fonte Nova, onde ele se encontraram com o pessoal da esquerda, quase sai Teve o 2 de julho que teve porrada. Foi coisa leve, né? Coisa leve. Só coisa simples. Isso não ali já tinha uma direita atritosa. Já. E a galera achava que ia ficar de boas. Então, assim, esse pessoal que está manifestando agora, eu não acho que é só de boas, não. Porque mas, assim, aí eu sempre acompanhando mas participando dessa forma, levando muito mais essa contribuição sobre esclarecer temas, né, importantes. Sobre conservadorismo. Eu lembro que nessa época a pessoa defendia muito o Estado mínimo. Mas vem cá, o que é Estado mínimo? As pessoas não sabiam nem explicar. Então, seria importante, né, até para que houvesse um amadurecimento também sobre informações,
dentro da própria direita, porque isso é importante. Você E sabe o que está Leandro, defendendo. Leandro começa a ter o gosto pela política e chega a se filiar em que momento? Olha aí, Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Bolsonaro foi Pelo foi PSL? um fator Foi o primeiro? importante. Não, o PSL eu não cheguei, porque ali, até mesmo no PSL, embora eu tenha até sido convidado né, nos bastidores, porque eu não gostava muito de me expor, mas eu não quis, né, em 2018. O homem tinha um bocado de página derrubada e não gostava de se expor. Não, Mas era por causa de postagem, não era nem por causa de vídeo. Era por causa de postagem, Mas eu me- lembro disso. mas assim, me expor em grupos, ou até assim, ter intenção de sair candidato, não tinha. Você Então, não tinha esse interesse. E aí surgiu Não na eleição mesmo. de 2020. Você não imaginava que o Nem cenário ia ficar imaginava, favorável para um Só dia ser... 2020 ou 2018 você chegou a ter alguma participação? Só 2020. Só 2020. 2018 eu fiz campanha para Bolsonaro. Você foi pra Maluco. rua pedir Doido. voto pra Bolsonaro. Fui voto a Bolsonaro nas redes sociais, né? Fui muito, enfim, perseguido por isso dentro da minha classe, né? Da advocacia e tal. Só depois que o professor Olavo alertou que formou um grupo de advogados conservadores, aí o pessoal Isso. começou a abrir os olhos. Né? Melhorou bastante Melhorou. nesse sentido. Mas aí a coisa tomou uma proporção, assim, não que eu não esperava, né? A ponto da gente às vezes viajar, ou eu estar em algum lugar, as pessoas estarem Reconhecer, né? me reconhecendo, parando na rua, não, você tem que ser candidato, você tem que sair porque a gente precisa, não sei o que e tal. Aí eu comecei a pensar, e quando eu me dei conta, eu chamei minha esposa, aí volta a questão de família, né? Sim. Decisões como essas não se toma sozinho, pelo Tem menos que tomar. eu defendo assim, quando você é casado. Chamei minha Quando esposa. é casado e respeita a família. E respeita a família, né? Sentei, expliquei a ela, tal. Minha esposa é uma guerreira, parceira, enfim, que Deus me abençoou, né? Além de linda e maravilhosa. Eita, papai! Né? Isso aí. Hoje tem, Ah, viu? Pra pegar moral, né? Pegar moral, Tá cara. certíssimo. E aí ela fez, olha, você também, ela pensa como, né, como eu penso, enfim, sobre todas essas questões, você acredita nisso? Fiz, acredito. Então vamos. E ela não é assim, vá não, é vamos. Mas você Que é se diferente. filia em que momento? Já na campanha de 2020? Já para 2020. Em que Já para partido 2020. você... Ali, aí já foi um momento que Bolsonaro estava sem partido. Exato, a direita dividiu, ficou Ele muito dividiu, partido. não tinha partido e tal. Aí, o que foi que aconteceu aqui em Salvador? Boa parte dos partidos estava na mão de Neto e a outra parte na mão Da esquerda. do PT. É. A gente ficou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Todo mundo debaixo da asa de Neto. Eu fui convidado para uma conversa, participei de... Na verdade, não foi um convite, né? Foi o 31 de março de 2020. Mas é precisão agora. Porque teve... Você grava as datas assim? Você é bom datas? Aí, o que foi que aconteceu? Eles não estavam tendo dificuldade para ter autorização para fazer manifestação na Barra. Eu falei, então eu vou resolver. Nós entramos com a ação na Ah, a justiça. galera do ofício. Isso. Eu lembro. Eu entrei com a ação, tá, mas estava demorando. A gente já estava em lockdown. Não, 2020. ainda não. 31 de Esse março. período da rua ainda não. Tava Iniciando. começando. Tava terminando Foi bem o no Tava iniciozinho. começando a Guerra dos Trios. teve que tem uma Carnaval Guerra dos 2020, Trios. né? Tinha isso, Carnaval. tinha também essa guerra dos trios, mas dessa vez acho que nem houve tanto isso. Aí eu fui lá na prefeitura para conversar pessoalmente. Eu preciso da autorização para colocar o trio. E aí eu fui lá, conversei e tal. Aí fui chamado. Bruno Reis me chamou. Adivinha quem era o secretário? Bruno Reis me chamou Aí eu e vou aí contar. falou, olha, eu queria, me apresentou lá aos partidos, tal, o que é natural dentro da política, né? E me convidou para sair por algum daqueles partidos. Eu falei, olha, eu não tenho interesse, porque eu tenho um pensamento conservador, sou apoiador do presidente Bolsonaro, tal, assim. Então, nesse momento, eu não tenho interesse em sair em nenhum desses partidos, eu prefiro esperar uma definição. Bruno Reis queixou você? Mas Ei, Natural, menina, né? olha só. É porque você já fazia aquelas mobilizações, você já tinha essa movimentação, e você tem uma particularidade, né? As pessoas falam de você, as pessoas fazem essa campanha pra você, né? É. Pra você é mais fácil, né? acontece, né? Eu fico até grato, bom, né? é Pelas bom. pessoas Você tem essa particularidade. acreditarem. É uma particularidade que ela é muito de quem é da esquerda. Então, pra direita, pra um conservador, uma pessoa que Assusta. leva um ideal como você leva, chega a destoar. Porque assim, pra quem é da direita, é difícil você ter as pessoas te procurando, Sim. as pessoas querendo saber. Mas foi o que você falou lá atrás. Você falou uma coisinha que acendeu uma luz aqui que vai assim, você sempre queria compartilhar o seu conhecimento. Então, como você está se colocando à disposição de compartilhar o seu conhecimento, as pessoas te procuraram Sim. para você
compartilhar esse conhecimento. Então, assim, isso que eu acho que foi uma coisa que é interessante. Mas que é uma particularidade que poucos na direita hoje na Bahia têm. Então, assim, qual a diferença de Leandro para os demais? Eu acho que é muito isso. Conhecimento. Você é buscado. Você não pesca. Os peixes vêm a você. Eu fico feliz, Paulo, por essa visão, mas assim, eu penso o seguinte, e aqui verdadeiramente falar para vocês, o que nós estamos, eu pergunto sempre, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? É uma pergunta um pouco profunda, né? O que nós vamos deixar, o que nós estamos fazendo aqui? Por que devemos nos apegar a coisas tão efêmeras, passageiras ou, sabe, superficiais? Qual o legado que a gente vai deixar aqui para os nossos filhos, verdadeiramente para a sociedade, principalmente sobre aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos? Eu falo nós, eu nem sei se todos aqui são, mas eu falo para quem acredita. Todo mundo aqui. Né? Então... Bom dia com Jesus, né, Ari? Todo mundo amém, com Jesus. Amém, que bom. Então, Mas assim, você é cristão mesmo, né? graças a Deus. Porque a gente tem, né? Agora todo mundo é bolsonarista, cristão, da família. Aí quando você vai buscar, inclusive fui nas suas redes sociais buscar, eu não vejo uma imagem sua, não vejo nada, você na igreja, você professando, né, a sua fé. E é muito disso, muito do bolsonarismo mesmo, né? As pessoas se dizerem cristãs sem ser cristãs. Já vem ele querer brigar com os bolsonaristas. Você é cristão, Olha você só. frequenta que igreja? Como é que você Olha, eu sou, lida com a fé? Eu sou batista, eu vivo... Porque esse é o primeiro ponto, né? Uma coisa é você até ir para a igreja. Eu não estou dizendo que não seja importante você ir para a igreja. É importante você congregar. É a família. Né? Mas primeiro passo é você viver a fé. É você viver o que você acredita. Então, tem gente que pode até estar fora da igreja, mas está vivendo a fé, vivendo a palavra. E tem gente que está dentro da igreja, mas não vive nada daquilo, é só aparência. Obviamente que o ideal é que você congregue e que você viva a fé. Você tem que viver aquilo que você prega. Seremos perfeitos, ninguém aqui vai errar, ninguém vai pecar. Não é isso. Mas você tem a consciência que te liga a Deus para que no momento em que você erre, você vai dizer, Senhor, me perdoe. Eu poder olhar nos seus olhos assim e dizer, meu amigo, olha, perdão, porque eu te magoei. Eu me arrependo. Então isso é importante. Isso é ser cristão. Então, por que não expor a igreja, os momentos que eu de repente esteja congregando, porque eu não quero fazer exploração política disso. Eita! Não farei exploração política disso. Mas eu vejo vários bolsonaristas que fazem, né? Exploração, né? Que dizem que é cristão, aí chega lá, aí você vê a fotinha assim, ó, tem 22 do lado. Mas você porque sabe a forma dele manusear a rede social né? tá ali o assessor dele, que mexe nas redes sociais, e a forma dele manusear é diferente. Ele não faz muita exposição íntima. É isso que eu percebi. Não faço. Mais o profissional. Faço poucas vezes uma foto da minha esposa, da minha filha, porque o pessoal acompanhou muito, inclusive, a gravidez da minha esposa, que foi uma gravidez surpresa, difícil, inclusive. Teve um momento que ela teve que ficar 100% de repouso todos os dias, porque houve um sangramento, né? E foi muito difícil no início da campanha de 2020, inclusive. E aí as pessoas acompanharam isso, porque quando ela ficou grávida, e não foi programado, mas foi uma felicidade enorme, eu expus a minha felicidade nas redes. Porque eu sei que ali, apesar nas redes, você está exposto a pessoas más, mas tem muita gente boa. Que quer ver você também sorrindo. Que torce por você, que quer ver sua felicidade. E aí eu contei aquela alegria. Você hoje em dia, você é uma figura pública, né? Você, enquanto deputado, as pessoas querem ver o particular do Leandro, né? O Leandro conservador da família, mas cadê a família? O conservador cristão, mas cadê a igreja? Você está entendendo o lado que eu estou falando? Mas é stories, fica nos stories, não vai pro feed, né? Vai exatamente pros stories. Rapaz, Flávio mandou a secretária aqui, viu? Pergunta pro deputado e a secretária responde. Não, mas isso é porque eu acompanho a rede social dele e eu tô vendo que é assim, a praticidade é essa. Mas mesmo assim, tem alguns posts no feed mesmo, sobre fotos com minha filha, com esposa, mas realmente ali não é esse foco. Até porque, infelizmente, nesse mundo,
diante dos riscos que nós vivemos, às vezes você ficar expondo demais a sua vida. Aí, eu tô no shopping, vou tirar foto aqui no momento que eu tô no shopping com a minha família. Não é perigoso. É perigoso, Não né? faça Então, isso. Esse tipo de exposição a gente tem que evitar. E voltando para a política, que esse é o tema central deste podcast. Liga da política. Eu queria entender essa sua eleição de 2020, porque você foi tão bem votado, você foi mais votado do que muitos vereadores que entraram. Aham. E você acabou ficando ali Partida errada, né? Como é que foi? Como é que você compreende essa escolha? Como é que foi isso aí? Lá Olha, atrás? eu entendo tudo como um momento, aprendizado e o contexto que nós estávamos vivendo ali, né? Então, nós não tínhamos um partido para chamar de nosso, né, como partido da direita, para fazer uma construção, não houve tempo. Quando o PRTB surgiu como oportunidade, já estava muito em cima, para você conseguir montar ali uma chapa competitiva, porque tudo é cálculo também, né? A eleição em Salvador é terrível para o vereador. A eleição para vereador é um negócio realmente muito difícil, né? Difícil Tem gente que não entende, é mais difícil, quando a gente fala, é mais Mais difícil do que para deputado. É muito mais. Como? Sim. É só Salvador fizer, mas Não é só não. existe Salvador algumas é enorme. critérios Salvador é que... enorme. É enorme. Mas assim, e eu fiz uma campanha, como é que eu posso dizer assim, completamente orgânica. Sim. Porque eu não tive disponibilidade para fazer uma campanha com recursos, uma campanha. E eu fiquei muito feliz com o resultado, exatamente porque tudo foi... O resultado ali dos quase 4 mil votos, não lembro exatamente, foi tudo muito espontâneo. As pessoas que abraçaram, acreditaram e passaram a fazer a campanha também para mim e tal. Os bastidores da direita, todo mundo dizia: Leandro está eleito vereador. Leandro está eleito vereador. Isso, eleição de 2020, que não tinha partido de cima para baixo, estava todo mundo se virando, tentando articulação. E aí, você já começou a incomodar uma galera que veio da primeira safra de 2018. Eu tô falando de forma bem light, né? Eu não vou citar nomes. Pode não, até fala nome. Aí- Nome aqui dá like. A gente Aí- gosta da treta. Aí nome aqui tinha. dá like. Você já começou a incomodar a galera da safra de 2018, que foi a primeira. Que galera, diga os dois O nomezinhos. pessoal que foi Você foi eleito, melhor, mano. amigo Que de pessoal. Daiane Pimentel, o pessoal que tava ali naquele grupo. Sim. Então, assim, houve uma amizade dela com a CM Neto, rachou, vazou aquele áudio do abraço imaginário. Sim. E aí foi que acabou com tudo, a articulação dela aqui perdeu totalmente na Bahia. E aí ficaram tentando, e agora quem é que vai vir na direita, quem é que vai vir pra direita? E de repente surge uma figura, como dizem, extremamente conservadora, que tem o diálogo olavista pesado, Leandro de Jesus. Aí todo mundo dizia: não, ele tá eleito, ele tá eleito. Aí de repente Leandro não ganhou a eleição, 2020. E começou as articulações para 2022. E aí Leandro se elege deputado estadual. Tem Mas gente antes- já de olho em você. Antes dessa história de 20 a 22... Cai. E a pimenta Bota Bota esse negócio pra fogo aqui. Bota a pimenta aí. Bota esse negócio pra fogo aqui, mano. pegou Cadê? Caio de surpresa. Deixa eu ver isso aí. Que história é Você peguei de essa? surpresa mesmo? Rapaz, tá difícil. Presta cara. atenção. Presta atenção. Não exija muito O disso. sexto é só amanhã. O que vai aparecer na tela aí, rapaz? Presta atenção, porque Vamos você ver. teve esse roteiro de 2020, você Sim. foi muito bem votado, né? Você foi muito bem votado em 2020, mas Ó, não pimenta. conseguiu. Mas Pegou agora fogo. a gente vai ter que botar um temperinho. Não tem pra esse vídeo negócio não, pegar fique fogo. tranquilo, é só Eu pensei que pergunta. era alguma coisa. Agora a gente vai botar fogo. Não, Vamos, vamos. Você saiu do PRTB, foi para o PTB. PTB. Isso. Você tinha uma campanha encaminhada lá e me conte aí essa migração. Alexandre de PTB Moraes para o acabou com a PL. Olha, Como é que foi essa mudança e o que PTB. lhe fez essa mudança aí? olha, eu sou uma pessoa, eu penso da seguinte forma. Eu não estou aqui para construir um projeto particular, sabe? Eu sempre penso o seguinte, olha, o projeto ao qual eu construo com a minha equipe, ele precisa estar inserido num projeto maior e que tenha um objetivo, que é tudo que nós sabemos do que a direita, né, a verdadeira direita pretende fazer, ou quer fazer. Então, quando a gente pensa assim, a direita precisa de partido, a direita não tem partido. 2020 nós sofremos. Aí, de repente, começou a surgir um espaço no PTB, inclusive com discussões da possibilidade até do presidente ir para lá. Então, o que foi que aconteceu? A articulação do nosso Bob Jeff, que hoje está enclausurado. Isso. O que foi que aconteceu? Bob Jeff veio para... qual foi a cidade? Ilhéus Itabuna. E aí eu fui convidado para ir lá conhecê-lo. Estive lá.
me reuni com ele, ele falou do que ele queria para o PTB, inclusive o PTB na Bahia, e me convidou para ser um colaborador nesse sentido. Inclusive, com a conversa até de eu assumir o PTB em Salvador. Exatamente. E, enfim, né? Eu fiz, olha, eu não sou daquele que vou ficar apenas esperando para onde Bolsonaro vai. Porque eu tenho que ajudar a construir o partido. Até para ele, inclusive, se ele resolver o PTB, as coisas estarem até também ajustadas aqui na Bahia. Então, assim, eu tenho que ser um colaborador, né, para que as coisas possam caminhar bem. Sim. Então, foi aí que eu fui para o PTB, enquanto muitos, inclusive talvez alguns desses que porventura me criticam, estavam assim, pensando em si. Deixa eu só esperar para onde Bolsonaro vai. Vai pro partido, aí ficava esperando o partido de Bolsonaro. Bolsonaro. Deixa eu só esperar para onde Bolsonaro vai. E aí, quando o PTB mudou o estatuto, aí pronto, ficou um estatuto conservador, que a natureza do PTB é conservadora, mas teve aquele lance lá, meio, enfim. E aí mudou o estatuto. A natureza histórica, não. A natureza do PTB... É histórica. Tem um embasamento. Calma. PTB lá atrás da história, não. Calma. Tanto que o nome é Partido Trabalhista Brasileiro. Você é nova, menina. Tá bom. Vocês querem pegar pesado com o PTB? Pegue. Mas aí, quando mudou o estatuto, aí todo mundo teve a segurança política de que, pronto, o Bolsonaro vai vir. Sim. Só que aí, Alexandre de Moraes começou a fatiar a gente vivo. Isso. Então, assim, mas eu penso assim, nós precisamos dar a nossa contribuição e não esperar que algo esteja pronto para surfar. Então, por isso eu fui para o PTB e procurei fazer ou me dedicar ao máximo possível para que o PTB na Bahia se estruturasse realmente como um partido conservador conforme o seu estatuto. Sim. Mas muitas dificuldades ocorreram internamente, até que chegou um ponto em que não se tornou impossível, né? E o resultado está aí. Não precisa nem eu explicar nada, né? O resultado está aí do que ocorreu com o PTB. E aí, se tornando insustentável, foi que eu recebi o convite para ir lá no PL. Quem te convidou numa para reunião. Inclusive, eu vou falar exatamente. Eita! Uma figura, né, que me ligou na hora e disse assim, Leandro, quem foi esse? Venha para cá, está tendo uma reunião aqui agora e você precisa vir para o PL. Aqui. E aí? Pulou do barco? Quem foi esse que fez essa ligação, rapaz? Paulo Maneira. Exatamente. Eu só lembrei ele da matemática que ele tinha feito em 2020, que se ele fizesse, ele poderia errar 2 vezes. E eu acho que foi isso. Você acha que foi muito isso? Maneira fez a conta essa certa. matemática, porque se você tivesse saído pelo PTB, pelo mesmo número de votos, você não estava eleito. Não. Mais uma vez, você cometeria o mesmo erro da eleição de 2020. Exatamente. Mas assim, no PTB, eu não ficaria naquelas condições e nem sairia. Mas a iniciativa que Paulo tomou de ligar, ou seja, fazer a ponte mais fácil, porque já tinha uma movimentação lá acontecendo. Cara, a Patotinha não queria você mesmo. Não já tinha uma movimentação acontecendo. Se não é Maneira, tu entra no jogo. A gente chegou lá, a gente bateu na mesa e fez, o nome tá aqui. Você convence, eu fiz. Eu vou brigar com uns 3, 4, mas eu convenço. Ele vem. Ele foi. E aí me ligou na mesma hora. Na mesma hora, foi. Em 30 minutos você estava lá. Eu cheguei lá. Em 30 minutos você estava lá. E tudo foi resolvido. Beleza, então construímos aí esse caminho no PL. Eu lembro que durante a eleição, né? Porque assim, eu sou um cara metódico. Eu gosto de método. Isso é importante. Só que muitas pessoas não conhecem o método e acham que você trabalha de maneira aleatória, né? Sim. Aí muitas pessoas dizem, não, mas Leandro não vai se eleger deputado. Não tem... Subestimaram, né? Subestimado. Mas assim, aí eu volto àquele nosso assunto inicial aqui em off, Luma. Enquanto as pessoas estão gastando tempo olhando ou criticando o que eu estou fazendo, eu estou focado no meu trabalho. Estou focado no meu trabalho. Era uma coisa meio lógica, né? Era uma coisa meio lógica, porque você vinha de um trabalho para a campanha de vereador. E você foi bem votado. Você não parou, muito pelo contrário. Você ampliou o seu trabalho e você continuou rodando a Bahia, continuou fazendo o seu trabalho. Então a lógica é de fato, você crescer. A lógica é essa. Então, assim, quem calculou, quem botou na ponta do papel e teve a inteligência de fazer isso, naturalmente, eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Você viajou a Bahia com o movimento conservador? Viajei, nós viajamos, fizemos muitas palestras também em igrejas, porque eu tenho uma palestra que é o papel do cristão na contemporaneidade, exatamente abordando o papel do cristão dentro da guerra cultural, que muitas igrejas, muitos pastores, lideranças ainda não enxergam o seu papel enquanto cristãos frente a essa guerra cultural. Sim. Porque o objetivo maior e final que essa guerra cultural
quer alcançar é a destruição da fé cristã. Sim. Que uma vez que se destrua a fé cristã, toda a base conservadora acabou. Acabou. Até a família. O Ocidente já está ruindo. Essa Exatamente. Então, nós viajamos fazendo esse trabalho, pensando como a primazia de tudo, primordial, é exatamente alcançar a consciência das pessoas. Uhum. Tanto é que depois, por acaso, o pessoal descobria que eu sou candidato. Eu nunca subi num púlpito para pedir voto a ninguém. Jamais faria isso. Eu entrava na igreja, fazia a pregação. E você era convidado para poder ir, né? Isso, Você convidado para ir. Não pedia voto a ninguém. Nunca fiz isso. E o efeito que isso causou quando as pessoas descobriu que era candidato, eu vou votar nele, porque ele entrou aqui, ele não pediu um voto, eu nem sabia que ele era candidato. A forma de fazer política. E aí Compreende aquilo que eu te falei lá atrás, que eu falei que você destoa de como um político de direita faz. Eu vi muito do que você faz, da sua forma de atuar politicamente, na campanha de Damares. Damares fazia muito isso. A campanha de Damares de senador em Brasília, ela ultrapassou a Flávia Arruda e era uma coisa assim que ninguém viu. A campanha dela na Damares rua. atropelou. Mas ela estava dentro de auditórios, conversando com pessoas o tempo todo. Ela estava fazendo isso o tempo todo. E é o que você faz. Você está sempre com sua plateia, com seu público, conversando, dialogando e trocando experiência. Que é isso. Essa é uma forma diferente. Assim, deste processo todo, assim, de direita, que você vê, quem é que faz isso hoje aqui na Bahia? Eu não consigo enxergar. Não tem. Se vocês conseguirem me mostrar alguma outra pessoa, eu não consigo Até enxergar. os momentos de rua. Porque eu Isso. acompanhei muitos Quem- atos de rua. Quem consegue ter esse movimento com esse A controle? galera, Porque, assim, exato. quando tinha um movimento, você tinha um controle do movimento. controle. Não que você estivesse coordenando ou liderando o movimento, longe disso. Mas quem tinha o controle da situação era você. Tinha um nome como referência e você ficava solto. Não necessariamente precisava dizer, bater no peito e dizer assim, eu sou o cara, eu sou o líder, eu sou o principal. Não isso. Essa coisa vinha natural. Era uma coisa que vinha natural de você. É isso que eu defendo, inclusive, que as pessoas precisam entender, os demais atores políticos, é você deixar fazer o seu trabalho e deixar que essa naturalidade aconteça. Porque vai acontecer, você não precisa brigar com ninguém, ou perseguir ninguém, ou difamar ninguém, ou inventar nada. Você focando no seu trabalho e interagindo com as pessoas, tocando as pessoas no sentimento delas, para o bem, não para o mal, as pessoas, obviamente, vão notar quais são os seus interesses, suas intenções, o bem que você pode fazer a elas, às vezes com uma palavra. Uma palavra, às vezes um bom dia, olhando nos olhos, você muda o dia de uma pessoa. Então imagine quantas coisas boas, quantos bens você pode fazer apenas com o poder da palavra. E por que não fazer isso? E isso muda o modo de relacionamento que você tem com as pessoas e elas passam, obviamente, a verdadeiramente terem você ali não apenas uma imagem virtual, mas alguém que é como se fosse um amigo próximo. Você conseguiu transformar os números da rede social em voto. E muita gente só consegue ter uns números absurdos nas redes sociais de seguidores, mas não vieram para a urna. E isso começou dos atos na rua. Observe, quando começou a Guerra dos Trios, que entrou o secretário de Salvador, que começou a barrar o trio da galera, não vou citar esse nome também. Aí... Pode fazer mais treta, muito devagar você. Você só tá falando de muito fulano de devagar, tal, fulano de tal, fulano de tal, Esse tem nome. Aí- fulano de tal vem aqui dar uma entrevista pra gente. O esposo de Daiane Pimentel, quando entrou na Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer, aí começou a vetar os Saiu trios. agora, já não é mais secretária, pode falar. Ah, pode falar. Eu tive, inclusive, em 2020, uma treta Pesada com ele. Com ele. Eu sei disso. Conte-me mais. Peraí, deixa eu falar. Tá no trio. Exatamente, Tá no trio. Aí o que acontece? Você entendeu que tinha uma movimentação pesada ali na barra que não tava mais surtindo efeito. E você levou pra outro canto e a galera disse, vai dividir, a direita você quer, fica feirando. E você levou a galera pro chão pra andar na rua, ficou com um ar de movimento popular e teve gente. Já enfrentamos muitas situações como essas aqui. É. Mas, assim, nada com a intenção de prejudicar o movimento e tal, mas realmente chegou numa situação que me preocupou verdadeiramente, em que a coisa não estava mais fluindo ou funcionando exatamente por conta dessa guerra. Falei, não, as pessoas não podem ser prejudicadas por conta de interesses mesquinhos. De um grupo que nem foi Exatamente. eleito, nem levou De esses grupo. votos pra urna. Não pode, porque não está certo. As pessoas não podem ser usadas, né, como com um fim de
um objetivo pessoal de alguém ou de um grupo, ainda mais caminhando para uma situação que aquilo ali ia prejudicar muito o movimento da direita aqui na Bahia. Na Bahia, não só em Salvador. Porque a referência começa aqui, não tem jeito. A referência da direita começa na capital. Começou na capital. E essa influência ainda é muito forte. E foi aí que eu comecei realmente a fazer uma atuação, né, nesse sentido, para não permitir que isso acontecesse, mas sem confronto, sem enfrentamento, mas puxando as pessoas para aquilo que eu acreditava. E foi assim que aconteceu. E em outros momentos também, às vezes, num determinado momento da pandemia, ninguém estava fazendo nada, e é um negócio incrível. Meu Deus, para que isso? Aí um grupo de comerciantes entrou em contato comigo: Leandro, a gente precisa de uma força sua aqui, vamos começar a fazer manifestação. Eu falei: beleza, vamos para cima, isso precisa acabar, tá errado. E aí a gente começou a fazer, começou a crescer. Aí começou a aparecer na televisão. Toma eliminar, toma eliminar. Eliminar, ação, tal. Haja eliminar. E aí, de repente, quando esse grupinho vê que enxerga interesse político, mas não interesse na causa, não sabe fazer a política. Isso, ao invés de chegar assim, pô, vamos juntar forças aí para poder a coisa ficar ainda mais forte, não, simplesmente vai lá, no mesmo dia, mesmo horário, marca um outro movimento, no outro local. Não entendendo eles que o voto vem naturalmente. Exato. É natural. Mas eu fiquei triste com a revelação. E isso também a direita porque, precisa aprender muito com a esquerda. Essa questão de aglutinação diante de um único objetivo, né? A esquerda tem um propósito e ela marcha, são diversos partidos que convergem num objetivo só. Já a direita, você já quem disse discordar que não, lá né? morre. Cá fica brigando. Que é cada um por si, né? Cada um com o seu quinhão, né? Eu não vou dizer totalmente, né? Existe um diálogo com algumas pessoas boas. Eu sempre costumo dizer, olha, é o seguinte, você não precisa dizer assim, ou mentir, não, porque eu não tenho interesse pessoal nisso. Então, quando você me diz que não tem interesse pessoal, esqueça porque você está mentindo. Sim. O que me interessa o seu interesse pessoal, ele é para o bem ou para o mal? Primeiro ponto, se é para o bem, dê um passo. Agora, esse seu interesse pessoal para o bem, ele se encaixa dentro de um projeto maior, o qual você pode vir a fazer parte? Se sim, beleza. Segundo passo, seja bem-vindo. Agora, não queira forçar a barra, não queira vir fazer o mal, ou não queira trazer para dentro de um projeto algo que não se encaixa, que não vai contribuir. Então, são essas questões que precisam ser amarradas, talvez, dentro da direita, para buscar um equilíbrio. A direita é gabosa, né? Ela surge da individualidade, de um conteúdo diferente. A esquerda, ela vem do povo, da revolução, do ato e do atrito. Diferente os nascimentos. As vertentes da direita conservadora tá dentro do cristianismo. Não tem como você falar que é conservador se não entender o princípio cristão. Se fugir dessa base aqui, você não é conservador. E dentro desse viés, como é que você enxerga a questão dos pastores e padres que abraçaram esse viés esquerdistas, mesmo sabendo da doutrinação cristã, que vai de encontro? O cara tá lá no púlpito e pede voto pro atual governo, e pede voto para alguém que está contrastando com a fé, que é contra a igreja. Como é que você explica isso? Olha, eu só posso afirmar com toda certeza que um sujeito, seja ele católico ou evangélico, que ele faz campanha para Lula ou acredita na esquerda, ele não é cristão, ele nunca foi e não se converteu. Perfeito. Ele está ali profanando o altar, né? É um falso profeta que tem tanto dentro da igreja católica quanto dentro da igreja evangélica, né? Agora, eu fico feliz também porque neste meio surgiram muitos, né, que realmente entendem o seu papel como cristão, padre e pastores, que se tornaram... O Padre Kelmo. Eu adoro o Padre Kelmo. Eu gosto dele. Eu sou um fã, inclusive, o padre candidato padre. Inclusive, tem um padre aqui em Candeias, né, o Padre Jair, 86 anos, uma figura que historicamente aqui na Bahia sempre lutou contra o PT, tem histórias maravilhosas, inclusive o sonho dele era conhecer Bolsonaro, e no 2 de julho... Conheceu o Bolsonaro. Eu tive a alegria, né, a bênção que Deus me deu de poder levá-lo para conhecer Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não foi pro 2 de julho? Eu fiquei pé da vida com isso. No 2 de julho aqui em Salvador? Sim, tá lá no cortejo. Já pensou se ele leva aqueles conservadores pro 2 de julho? Aquilo seria histórico, cara. Leandro, 1º de fevereiro de 2023 é uma marca para você, que é o dia da sua posse
né? Eu queria saber qual vai ser sua postura lá na Assembleia Legislativa, quais pautas você vai começar a defender, né? E o que é que seu eleitorado vai ter de você, né? Desse político lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Olha, sem sombra de dúvidas, para mim, eu estou me preparando para o 1º de fevereiro, né? E os dias, todos os dias que virão, né? Nesse papel, ao qual a direita aqui me confiou, né? Não só os 39.206 votos, mas toda a direita, mesmo aqueles que não votaram em mim, eu me entendo e me vejo como um representante. E também sou deputado da Bahia, né? De toda a Bahia. Então, assim, serei extremamente combativo, mas ser combativo de maneira desarrazoada, chegar metendo o pé na porta. Não, eu acho que a melhor forma de você ser um bom combatente é você ser inteligente. Perfeito. Inteligente nas articulações, obviamente sem abrir 1 milímetro daquilo que você acredita. Eu não entrego nem 1 milímetro daquilo que eu acredito. Eu não negocio valores, de forma nenhuma. Mas dentro dessa articulação, onde nós temos uma casa composta por 63 outros, ou melhor, no total de 63 deputados, né? Ou seja, eu e mais 62, onde a gente precisa ali ter um certo diálogo. É porque você vai propor um projeto e vai dizer assim, vota aqui no meu. Como é que faz? Como é que dialoga? E quais pautas você vai começar a defender a partir de agora? Olha, nós temos você falar em defender pauta na Bahia é um negócio que você praticamente tem que falar de tudo. Você já está na lista mesmo. Porque a Bahia está desgraçada, meu amigo. A Bahia tá no fundo do poço. E mais 4 anos de ao longo desses 20 anos. Dá para fazer em 4 anos? Olha, em 4 anos... Fazer o quê? Enquanto a oposição ele vai fazer. Agora alguma coisa? Qual resultado é que você acha que pode colher daqui a 4 anos? Olha, primeiro buscar evitar que a destruição se acentue. Porque a tendência do PT e da esquerda é que o caos se aprofunde, né? Isso aí é só a gente analisar ao longo desses últimos anos. É verdade. Então, primeiro nós temos que evitar esse mal maior. E a partir disso, dentro desse diálogo também... Então, primeiro é sobreviver, né? Ajudar... Não falo da minha sobrevivência, né? Fazer a base. E nessa sobrevivência, como é que vai ser a postura do PL lá dentro? Já que a gente, no Bonfim, já tinha deputado do PL fazendo foto com o governador. Então, eu quero saber como é que vai ser o PL na Assembleia. A postura. Olha... Já tiveram reunião de bancada, alguma coisa assim? O PL é o PL, Leandro é Leandro. Eu não estou dizendo que existe um rompimento e nada disso, mas isso é princípio, independente. Bota o fogo aí. Independente de qualquer coisa. Mas Leandro, a gente sabe que parte do PL já está com o governo. Leandro é Leandro, PL é PL. Então, assim, incomode quem incomodar. Se incomodar, aqui eu não estou dizendo que está acontecendo alguma coisa, mas isso aqui é uma questão de princípio. Em qualquer situação eu diria isso. Sim. Não abro mão. Se precisar brigar com quem quer que seja, eu vou brigar, porque eu não abro mão do que eu acredito. Ponto. Se eu estou aqui é porque pessoas acreditaram em mim e eu não vou me vender ou negociar nada do que eu acredito, ainda que seja por interesse de A, B ou C ou de partido, sei lá do que for. Isso é inegociável. E como é que está o partido? Agora, os 4 está dividido. Olha, todo mundo... Calma. Deixa o deputado falar. A gente conversou Mas o público não sabe. Todo mundo já viu aí publicamente o Raimundinho, da JR, né, conhecido assim, que já está de mãos dadas com o Jerônimo. É uma escolha dele. Mas, Leandro, o que é que você tem com o Raimundinho? Eu não tenho nada. É Raimundinho lá e eu aqui. Mas problema dele, assuma as consequências. Tá? Eu não tenho nada com ele, é problema dele e ele assume as consequências da escolha dele. Então, ponto. Mas ele é do PL. Mais uma vez, problema dele. Em Lauro de Freitas, por exemplo, o PL faz base da prefeita Moema Gramacho. Infelizmente, se depender de mim, isso vai mudar. Vai mudar mesmo? Se depender de mim, isso vai mudar. Porque a própria irmã do presidente do partido veio fazer campanha aqui. O presidente do partido é João Roma, rapaz. Tá com o PT também. O deputado Bacelar. Aí, ó, tá ouvindo. Ele não tá era só presidente? Os olhos. Ele não era presidente daqui? Não era mais, não? Não. Veio fazer campanha aqui de mãos dadas. Ela
o vereador que saiu, né? Mas agora... O vereador- A prefeita pedindo, a prefeita do PT. Ela foi eleita? Nenhum dos dois foram eleitos. Pronto. A resposta tá aí. Ganhou o que mereceu, derrota. Ei, Próximo. Talvez por isso. Tá vendo aí? na casa, quem que você tem lá de coleguinha do PL? Diego, só. Diego E Vitor? vem fazendo um trabalho muito Mas Vitor bom. não tá com o PT já? Não. Tá, não? Vitor- Já sentaram os três para conversar? Como é que vai ser a postura de vocês? Vitor é assessor de... Excluíram Tá com o Raimundinho do grupo do WhatsApp? certeza? Como é que tá? Não, na verdade, assim... Certeza você também não me dá, né? eu acho que é a própria pessoa que se exclui, né? É, Loma. Oi. Já excluíram o Raimundinho da JR do Ele não grupo tá do mais no WhatsApp. Mas ele já Tá no quer grupo do tomar WhatsApp? café Não, com o não. comunista, pô. Como é que vai botar ele no grupo? Tem, assim... Calma, Acaba não tendo calma. conversa. Eu não tô tem... calma. Eles que tem que se virar lá. O que acontece? O diálogo é muito tranquilo, né? Diego é um cara que também já tem uma história, né? Diego. Enfim, Diego. né? Merecida, inclusive, a vitória É. dele. Fiquei muito contente. E Vitor é o cara que ele vai dialogar, inclusive, levando em consideração também aquilo que Roma pensa. E ele tem, pelo menos até aqui, Roma ele tem esse alinhamento muito forte com o Bolsonaro. E tem um alinhamento. O que eu vejo, né? O que você sabe que Minha- não sabe? Eu sei que ele sentou com o falei aí, Gedel, Vitor. eu sei que ele sentou com o Gedel durante a campanha, fragilizou a imagem aqui pra caramba, e se ele tivesse tão alinhado assim com o Bolsonaro, ele voltava pro ministério pelo menos nos últimos meses, nem isso voltou. Pociúncula voltou, Pociúncula fez as maluquices dele, mas voltou pro ministério. Eu vou lhe dizer assim, eu não sei o teor da conversa, dessa reunião, o que aconteceu, quais foram os motivos, então nesse aspecto eu não posso nem julgar. Ah, mas o cara sentou com o Gedel, irmão. Mas veja só. A gente não vai viu perdoar algum o cara ele que sentar tomou com café dentro da com o mesa e governador conversar? Mas é isso. e vai aliviar pra ele com o Gedel com os 40 milhões na mala? Qual é o Aliado do PT? Isso, qual é o julgamento que eu não quero fazer, embora eu condene, eu poderia até condenar um conteúdo que eu desconheço, entende? O conteúdo eu desconheço, mas eu não quero julgar ninguém por uma foto. Por uma foto. Você quer ver uma coisa? A gente estava na Alba. Eu estava lá para resolver questões relacionadas à nossa atuação, gabinete e tal, essa coisa toda, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí o Adolfo me chamou para uma outra sala, onde estava lá um grupo de pessoas, onde uma deputada ia tomar posse. Como é o nome dela? Esqueci agora. Marivalda, uma coisa assim. É uma posse de uma posse Simbólica. de um mês, simbólica, porque o Tom saiu, virou secretário, ela queria, enfim. E aí, naquela situação ali, ela ligada ao PT, ligada à esquerda, eu acabei saindo na foto. Totalmente diferente do Não. cenário político. Não, entenda. Aí já saiu uma Totalmente foto diferente. como se você já estivesse apoiando Adolfo. Não. Se alguém já quisesse... tivesse- Não, mas não tem entenda. como fazer Não, mas essa ligação. entenda. No Se alguém... o sentido da foto de Roma Zetar com o Gedel em período de eleição não pega bem em lugar A nenhum. gente já Entenda. chama Roma aqui pra conversar com ele. Pra É você seu tirar essa amigo. dúvida É dele. seu amigo. Venha, Aí, venha que Luma quer conversar. Vamos convidar Roma pra vir aqui bater esse papo Chama com o você, tirar essa Pernambucano, dúvida. que a Se tirar Semineto essa elegeu dúvida. deputado federal. Eu vou Então, chamar Depois Roma revoltou aqui. com a Semineto. São essas Vai. Vou questões... convidar Roma aqui. São essas questões que... Chegou a foto que ele tá de olho. A assessoria Asse- trabalhando assessoria direito, viu? ligeira, Ave Maria. A assessoria da Aí tava Samuel Júnior... Rapaz, não tem nem como, aqui não tem nem entrosamento. Samuel Júnior e tal, aí... Tava aquele lá no canto, isolado. É isso mesmo. Aí Mas é isso. Mas Ontem tá na tava foto. bebendo, E dentro da bebendo. casa, e dentro Veja. da casa você tá preparado pra isso, né? De estar conversando, de repente você vai estar conversando com Se alguém. o cara do- te chamar de do comunista PT. com essa foto aqui, não tem nem como ele sustentar a teoria. Não tem mas como. acredite, você acredita que eu tive que, de certa forma, não tão gigante assim, mas eu tive que explicar essa foto? Porque teve gente que tentou criar narrativa. Agora, o pessoal não perguntou de Roma sentado com o Gedel, comendo e bebendo em plena eleição. Então, Valendo. Tendo em vista este quadro de que você tem que fazer política, mas você não pode sentar com ninguém pra conversar. Independente que seja assunto, pode estar falando de cavalo. Independente. Qual é o futuro dessa direita da Bahia? O que você acha que vai acontecer com O essa sangue de direita? Jesus tem poder, tem poder. Olha, Aquela O que você acha que vai acontecer? Porque assim, eu vejo um cenário bem difícil. Bem difícil. Porque é andar pisando em ovos. Já é difícil fazer. Aí tem a briga, tem o fulano que cria o caso, o fulano que faz o caso, meme. É complicado. É complicado. Que leva a Dentro disso, o fofoca que pro você filho do enxerga assim? presidente. Futuro. Esses 4 anos.
que você falou que serão 4 anos difíceis para a direita, porque vocês vão ter que combater Jerônimo, Lula, vão ter as pautas que vocês vão precisar desconstruir e construir. O que você acha que vai ser? Esses 4 anos aí, o que você ter espera? que combater Jerônimo e Lula, isso daí eu não abro mão. Eu falo assim, internamente na Assembleia, dependendo de como se formar a composição ali, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser. Internamente é uma situação um pouco difícil, porque eles são maioria, óbvio. Sim. Mas eu não vou trabalhar apenas dentro da Assembleia. Aliás, se fosse para ser assim, eu nem estaria lá. Nem estaria. A minha atuação principal é fora. Eu gosto de trabalhar fora. Eu não sou deputado de gabinete. Aliás, ficar sentado atrás de uma cadeira no ar-condicionado muito me incomoda. Eu gosto de ação, de combate, de pensar em ideias sobre como eu posso transformar aquela situação e contribuir e fazer. Então, a minha atuação ela vai ser também muito fora, tanto na parte judicial, no meio administrativo, aquilo que a gente possa combater para evitar um mal maior, que o caos se aprofunde, né, para expor o inimigo. A gente precisa expor o inimigo, expor as maldades que o inimigo provoca. Se tem pessoas hoje que estão passando fome aqui na Bahia, porque eles falam que tem 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Não, na verdade, Marina, esse é um dado mais... a Marina, ou é má fé ou burrice dessa mulher. A Marina não Silva, é né? possível. Lula chegou a dizer que tem 800 milhões. Mais de gente do que existe, mais gente do que existe no Brasil. Não, calma lá, eu não preciso inventar dados não. Vamos pegar a Bahia, miserável, desgraçado do jeito que está. Quantas pessoas hoje vivem abaixo da linha da pobreza? Mais de 40%. E de quem é a culpa? É minha? Ou é a culpa do PT que está aí ao longo desses últimos anos? De quem é a culpa de nós termos o maior índice de analfabetismo do país? É de quem? É minha ou é de Jerônimo, que foi secretário da Educação, de Rui Costa? Então tem que expor as misérias, as desgraças que esse questão da segurança pessoal provoca. pública. Segurança pública. O caos que nós vivemos. As pessoas precisam enxergar isso. Mas como que nós vamos mostrar isso para as pessoas? Não, eu vou aqui, né, vestir terno e gravata e vou falar de maneira técnica os números econômicos. Ninguém quer ouvir isso. Vamos falar de acordo com como as pessoas vivem a sua realidade, a sua linguagem, para que elas possam entender e sentir que essa situação na Bahia precisa mudar. E para o como é bem que vai dela. ficar Se você tivesse só 3 coisas para mudar, três bandeiras, 3 pautas, 3 coisas que você pode mudar amanhã na Bahia, o que você mudaria? 3 coisas, só 3. 3 bandeiras para poder a gente mudar na Bahia. Você acha que é gritante e precisa mudar? 3 coisas assim. A primeira seria tirar a bandeira do PT e botar a bandeira do Brasil. Aqui do governo. Isso é bandeira. Esse daí já resolveria todas as demais, né? É uma afronta, inclusive, ao próprio então regimento interno. As outras 2 e todas as demais, tantas estariam englobadas nisso daí. O problema da Bahia é a desgraça do PT, que vem destruindo não só o Estado, a sua estrutura, a sua economia, e tudo que nós poderíamos produzir de bens e valores. Você com isso, assim, você fecha o diálogo com o PT na Bahia ou você quer conversar até para poder tentar entender, para poder tentar dialogar? Vai ter um diálogo. Se algum deputado do PT quiser conversar com o Leandro Jesus, quiser bater no seu gabinete lá no dia 2 de fevereiro, você vai atender? A gente vai vou atender, a gente vai sentar de frente e vai conversar. Agora, se a conversa for o que já tá aí, ele vai conversar, vou rebater, vou dizer que eu não concordo, que está errado. E vai ficar por isso e mesmo. Ponto final. E vou me opor ao que você está propondo. Cara, vai ter brigas homéricas, você e Rosenberg. Pergunta que Paulo fez mais cedo sobre a questão da direita na Bahia. Quem é que você acredita que vai assumir essa liderança para reunir essas pessoas de novo? Eu que tô querendo treta, não é uma pergunta que ele faz. Querendo liderança. Olha, eu acredito... Eu ia soltar uma pessoa, mas eu acho que não vai ser ela. Só eu que tô reservando a hora hoje da treta? Eu acredito, eu não vejo nesse momento um nome que vai, assim, que possa definir, que possa ser essa pessoa. Então, porque assim, eu entendo que nós estamos começando agora um novo ciclo. E onde as peças foram, mudaram nesse tabuleiro. Existem mudanças drásticas, inclusive. Até o fato de não termos mais Bolsonaro como presidente, isso causa um... Mas isso mostra uma falta de planejamento também, né? Porque se planejou num plano A de Bolsonaro ser eleito e não se planejou um plano B da não eleição dele, né? Não, e isso você sente nacionalmente em que figuras políticas, né, de grande relevância ao bolsonarismo, hoje em dia já se encontram conversando com o Lula. Nem o mercado estava esperando o Lula. Assim, por isso que não reagiu bem. Mas porque a liderança não estava preparado. Ninguém está preparado para Lula. Para a não eleição de Bolsonaro.
E hoje em dia, a direita, principalmente aqui na Bahia, que como sempre Luma diz, é uma direita diferente do Brasil inteiro. É, o palco Também, histórico político a Bahia é é diferente. A Bahia é diferente. A Bahia é diferente. Aqui a coisa não é está seguinte, preparado. só para a Então direita, você para a tem política como grandes todo. nomes, como João Roma, tem você, Eu tem a direita, grandes sim, Roma. que se Não, coloca. não Temos, aceito. Capitão Eu vou. Alden, Cadê temos Totinho? figuras Totinho tá históricas eu pedi aqui da licença. direita que apoiam Bolsonaro e que eu não sinto ainda essa reaglutinação desse grupo, Não vai. né? Não sinto. Olha, Existe tá chance muito- desse agrupamento? Tá cedo, né? De todo mundo? Na verdade é porque tá tudo recomeçando agora, então não existe desagrupamento. Não existe. As coisas vão começar a se organizar agora, teremos reuniões, inclusive. As coisas vão começar a se. A gente vai trabalhar muito para reorganizar o partido. Então vai ter, sim, essa organização. Agora, a questão da liderança, eu acho que isso vai acontecer de uma maneira muito natural. A liderança que eu vejo que vai acontecer na direita, pelo menos eu penso que vai ser de tal forma que não adianta eu dizer, olha, vai ser fulano, vamos juntar todo mundo para dizer que é fulano que é o líder. Não, o trabalho que cada um fizer e que as pessoas estiverem observando, o público vai dizer assim, poxa, aquela figura ali representa, pô, ali é um bom líder. Vai ser muito natural e que seja assim, eu acho que é melhor. Agora que os demais respeitem isso. Aí é que... Mas, fazer uma ressalva aqui, porque eu fiquei com essa tristeza. Eu fiquei sabendo que quem fez a articulação brilhante para você ir pro PL foi o Maneira, meu coleguinha de bancada. Quem é Maneira? Foi esse aqui. Essa pessoa que está sorrindo aqui. O muito japonês. feliz. Às vezes, O japonês. às vezes eu acerto. Aí o que é que acontece? Eu tava esperando que titia Raíssa tivesse te chamado. Mas titia Raíssa ficou com os preteridos debaixo do braço, pelo visto. Olha, eu... Só pegando esse Sim, gancho sim. dela. Se quiser beber uma água para responder. O que você acha que Raíssa e Roma vão fazer com esse espólio de votos? Porque eles foram bem votados. Raíssa foi. E eu tô sentindo falta disso, até o próprio Roma foi bem votado. Bolsonaro que E deu eu digo voto. assim, quando você perde uma eleição, a postura que você teve em 2020 que te fez deputado estadual agora. Você não baixou a guarda e você continuou lutando. Você pegou aquele patrimônio eleitoral que você teve e você cresceu, ampliou. E eles precisam, o político que perde na urna precisa compreender isso. Ninguém perde na urna. Sim. Se você teve 2 votos, você pode multiplicar e ter 4, amigo. Exato. E você não acha que, assim, que tanto a doutora quanto o Roma estão perdendo um pouco esse time. Titia Raíssa deveria ter Agradecer aquele votinho, de tá perto desse eleitor que, Vacilou. de qualquer forma, foi lá no dia da eleição. deu o Abraçar, votinho, né? De novo, né? Olha, o que eu acho que tem que ser feito, não que eu seja, digamos assim, o modelo correto, mas é do que eu acredito, né? Então, assim, quando nós, em 2020, quando saiu o resultado da eleição, no primeiro momento a gente fica assim, pensando, Foi tal, de errado. dá aquele um certo baque. No dia seguinte, a gente já estava fazendo o quê, Will? Já estava junto. Vamos sentar aqui, vamos reunir agora. É o certo. Literalmente, no dia seguinte mesmo. Isso é verdadeiro. postura. Isso é postura. E vamos dar uma resposta ao público. Porque não foi só eu que recebi aquele baque. As pessoas que votaram em mim também ficaram assim, poxa, Leandro não foi eleito. Elas precisam de uma resposta. Isso. Elas precisam até de um afago. Olha, vamos lá, vamos juntos. Vai dar certo. Isso é ter um plano B. De você tá indo, você tá dialogando, você tá agradecendo. Disciplina também, né? Muita disciplina. Né? Eu respeito É esse muito... plano B que eu tô falando que não teve agora. Eu respeito muito o Pós-eleição. público. Eu respeito muito as pessoas. Porque por trás de cada seguidor ou eleitor, ali tem uma pessoa. E essas pessoas precisam ter uma resposta. Essas pessoas precisam ter uma atenção. Essas pessoas, às vezes, precisam de você dar uma força para ela. Eu vejo que muitas vezes em situações, Luma, que ocorre uma situação bem difícil no Brasil, vamos voltar ali naquele rompimento de Moro com Bolsonaro enquanto ele era ministro. Ali doeu. Todo mundo se recolheu com medo da opinião. O nosso Não, eu fiquei com o Bolsonaro. Eu posso dizer, eu fiquei. Não estou dizendo isso, não. Eu falo assim, nós ficamos, mas
Todo mundo. O homem era presidente. Todo mundo. Não, ficar tipo, porque teve um rompimento dentro da bolha conservadora, tipo, pelo amor de Deus, Isso, porque mas o que Moro foi que é um aconteceu? símbolo, sabe? As pessoas, mas entenda o que foi que aconteceu. As pessoas, de certa forma, ali ficaram Que foi o que Bolsonaro meio fez, órfãos. Órfãos. Sim. E elas querem alguém para poder dar um consolo, um direcionamento, melhor dizendo. E todo mundo se escolhe. Eu respeito essas pessoas, eu posso até errar, mas eu vou lá, em respeito a essas pessoas, eu vou dizer, olha, calma, vai dar certo, confie no presidente, vamos esperar os desdobramentos, calma, Bolsonaro ainda vai vir a público para falar o que está acontecendo, então não desesperem. E os outros, isso está errado, simplesmente, não, deixa primeiro ver o que vai acontecer para depois eu dar opinião. Isso é sacanagem, me desculpe. Exato. Inclusive, deixar as Bolsonaro veio a público, fez um discurso honroso. Honroso. E não seguiu a pautazinha que mandaram ele ler. Porque num momento como aquele, você tem que ir com um discurso pronto para não dar uma vírgula E fora. se nós que estamos Ele botou aqui, do lado e Por acaso, falou, essas aí foi pessoas coração que puro. erraram lá atrás, que fizeram um rompimento, quiserem voltar atrás, quiserem chegar agora, a direita está de braços abertos para Não. perdoá-las? Não, a gente é rancoroso. olha, eu não tenho... Deputado. Não tem como. Não tem como. Isso, falando como cristão, você tem que perdoar pessoas, nós temos que perdoar pessoas. Você perdoar alguém é uma coisa. Você dá espaço para ela lhe esfaquear novamente, aí é diferente. Então, o perdão a gente dá, mas chance para poder lhe esfaquear novamente, não. Mas Isso. a arte de Vem fazer havendo política outro tamanho. não é o diálogo? Sim, a gente dialoga, Na mas distância. eu não vou dar as costas para essas pessoas. Você não pode botar no grupo de... Eu acho. Eu não vou dar as costas para ela me esfaquear. Você vai correr o risco de alguém que lhe traiu voltar de novo pro relacionamento? Mas, Leandro, me conte aqui que a assessoria me pediu. Ah, Você foi a Brasília? Você tá... Sua questão nesse movimento que teve no começo do ano, em dia 8 de janeiro, você foi a Brasília, você está dando suporte? mais uma Para as vez, pessoas? veja, obviamente que nós não concordamos, eu não concordo com depredação, com vandalismo, com tudo aquilo que aconteceu em Brasília. Mas ali tinham inocentes, em sua maioria, aí é uma questão de que eu acredito, de acordo com os fatos como ocorreram, os vídeos, enfim, que a maioria ali, Sim. a ampla maioria é inocente, não participou de nenhum ato que possa ser considerado crime. E aí nós vimos aquela situação onde famílias, as pessoas que estão lá, as famílias aqui, não só as famílias, mas a própria direita, todo mundo em desespero, em uma situação realmente dramática que causa uma comoção muito forte, mais uma vez, sem ter um direcionamento. Qual é o meu papel? Não, Leandro, mas calma lá. E se você for? E se Alexandre fizer isso e aquilo com você? Mas aonde está a minha responsabilidade? Mas por que você tem que ir para Brasília se você é deputado estadual? Exatamente. Olha, para você ter ideia... Tinham baianos lá? Tinha. 69 baianos. 60. Mas já Não, vieram mas- para cá, já estão aqui. Não, ainda não. Não vieram, tá Não. lá ainda. Netinho não 60. estava lá? Não. Convocou os CACs? Tava no 60. trio. Ah, teve esse negócio de netinho que eu achei uma 69 baianos. Ele já Ele tava lá. 69 baianos. 69 baianos. 69 Cheio baianos de lá. deputado. E sabe que... O Netinho tava lá. Ele mandou os outros, mas não foi, né? eu não sei se teve micareta lá, não, É. mas enfim. São 69 baianos que tem lá, que você tá dando esse 69 suporte. baianos lá. Tinham, para você ter ideia, mulheres que estavam lá presas sem absorvente. Tinha criança presa, Criança. deputada. Criança. É. Presa? Criança. Tem Tinha coisas, criança lá no tem alojamento coisas- da PF. Tem coisas no alojamento da PF que crianças ficaram presas. Não, porque Criança. estava lá participando da triagem. Mentira, estava presa porque ninguém poderia sair dali. Ninguém Pode podia prender Então tá criança? presa. Pode prender Estava criança? presa, ficaram Não, né? retidas. Nem mulher ali Você naquela viu? situação. Então é prisão. Quando você fez a visita, mulheres, você viu? Você mulheres constatou isso? sem absorvente, sim, mulheres sem absorvente, inclusive sendo atendidas por advogados sujas de sangue, porque não tem absorvente, porque não entregaram um kit básico de higiene para essas pessoas, Ai, não que só as nojo, mulheres. mano. Isso é ridículo, isso não se faz, isso é Mas quando desumano. elas estavam no acampamento, elas tinham isso aí? Certamente que tinha, mas Elas ninguém... foram presas, foram não tinha presas. mochila A lá pessoa dentro que vai dela, presa- não. É pé da acampamento. moça. A pessoa que vai presa não leva... Tava no acampamento acampamento. ficou, A pessoa eles que vai estavam presa não livres. tem direito de levar nada, não. Lava. Vai com a roupa Eu do corpo. sei, mas quando eu estava no acampamento, eles tinham tudo isso? Quando ela vai Certamente. presa, Porque tira eu vi tudo. depoimentos Higiene também mínima. de que a Então, higiene assim, dali estava precária. Cara, a né? nós prisão temos- é ilegal. A prisão nós naquele temos que momento dar figurou ilegal. Era pra colher o depoimento e Exatamente. liberar. As pessoas precisam de uma resposta. Eu não posso ser covarde. O chefe do tráfico faz assim Não- porque o tia do ninguém Zap pode ser fazer. covarde. Ah, mas e se você for visado e forem atrás, suspender o seu mandato? Eu não posso ser covarde. Eu tenho que dar uma resposta a essas pessoas, milhares, aliás, milhões de pessoas, né,
que representam o que estavam preocupados com quem estava lá preso. Então, fui lá verificar a situação, fiz os ofícios aos órgãos responsáveis exatamente solicitando que fosse colocado disponível os produtos de limpeza. Ah, mas é porque a família que tem que levar, mas vocês não estão entendendo que a maioria que está presa é de fora? Como é que a família vai entregar alguma coisa? Então, fui lá, fiz esses ofícios, graças a Deus, resolveu, né, o problema dessas pessoas. Oficiei também para que essas pessoas ficassem separadas, porque imagina as senhoras, como no momento que eu estava lá, uma filha me ligou, né, preocupada com a mãe, uma senhora de 60 e tantos anos, professora que nunca pisou o pé na delegacia, estava lá presa. E para quê? Que não vai para lá presa? Mas é porque... o pessoal estava no direito de protestar. É porque criminalizaram a opinião. Imagine que hoje você tem várias opiniões e você pode ser surpreendido amanhã que uma opinião que você dá hoje, crime. que é livre, Passa você pode a ir ser para crime. cadeia. Sendo que não tem nem respaldo legal. Porque E aí- aqui o princípio é de que tem que ter um crime anterior que defina porque você seja preso. Não existe o STF vai criar hoje amanhã para prender você. Exatamente. Então são coisas que aconteceram e que ninguém esperava que acontecesse porque não tinha previsão legal para isso. Então as pessoas foram surpreendidas com todo esse cenário. Eu acho arriscado É. ainda assim você pisar em Brasília. Então, estive lá exatamente para dar Suporte, fazer né? essa verificação, oficiar para que resolvesse esses problemas mais graves e dar um retorno para a família que até então não sabia nem notícia dos seus familiares Meu Deus. aqui da Bahia. Né, para você ter ideia, enquanto eu conversava com essa filha que está preocupada com a mãe presa, uma senhora, aí uma criança tomou o colo e falou: tio, traga minha avó de volta, por favor. Oh, meu Deus. Uma senhora que nunca pisou o pé na delegacia, professora. O que ela está fazendo lá? Ah, está protestando. Quem que tem que ser preso porque está acampado, pelo amor de Deus? Engraçado que ninguém do MST é preso por invadir propriedade privada, Então fazer são o que faz, coisas né? que a gente não pode... A gente não pode também, Luma, validar as duas maneiras. Eu não acho válida a invasão da Eu não acho válido o MST fazer isso e como também não eu acho que você tem que concordei ver com dessa essa invasão forma. do Congresso, da Praça dos Três Poderes ali, de todas as O certo, os certo, o órgãos. errado, errado. O certo. Não, mas errado, tá tendo errado. dois pesos, duas medidas. Você Entendeu? concorda? Porque a gente teve Porque ali assim, se foi pra tirar as crianças do perda acampamento da histórica, direita, por que não legalização. vai tirar as crianças Mas do não vem ao acampamento do caso. MST? Deputado, o nosso tempo... Mas já? Não. Eu pensei que estava O nosso tempo... Eu pensei que estava no começo. Mas a gente sempre faz isso. O que a gente faz? A gente deixa com gostinho para que você É, possa né? voltar. E na próxima vai voltar como deputado de direito, né? Exatamente. É. Aí você Ainda vai tomou contar posse. pra gente um pouquinho Não dos foi bastidores. você foi diplomado. Foi diplomado, Tomada, agora vai seja tomar primeiro. posse. Seja Agora Aí vai você ter- já volta para contar deputado os de fato. bastidores um pouquinho e como é que foi as suas conversas lá com os deputados de direita e de esquerda na Pronto, Assembleia aí Aí Legislativa. vai revelar se votou em Adolfo ou não. E aí, como é que tá essa conversa aí? Já fecharam a eleição Olha, de deputado do presidente da casa? Eu, nesse momento, a minha preocupação maior é montar minha equipe, porque eu sei que quem quer que seja eleito lá das opções que tem, pouca coisa vai mudar para o que me interessa enquanto trabalho. Porque quem quer que seja eleito lá certamente vai estar na base do governo, né, devido à força que o governo exerce dentro da casa. Então, assim, a minha preocupação hoje maior é focar no meu grupo, no trabalho técnico que nós vamos fazer, a equipe técnica que temos que ter, os projetos para dentro, que exerceremos dentro da Assembleia e fora dela. O que vier como presidente, pouca para mim não vai influenciar em nada. Nada, porque qualquer um deles que estiver lá vai proteger o governo. Das opções que tem viáveis Sim. dos votos dele, vai priorizar o governo. Você vai se abster, pelo Então, visto. fazer o quê? Ele vai se abster. Focar no meu. Ali, Mosquito, alguma pergunta ainda? Não, pra Eu mim, tenho uma pergunta para fazer a você. A mim, Agora é minha vez. Agora O jogo virou! Eu tenho uma pergunta para fazer a ele. Pode fazer. Ai, Como é é que- amigo de Moema. Como é? É. Ih, rapaz, olha só. Agora, Você tem noção do que ele já agora- fez pra vida de Moema? agora eu fiquei preocupado. Como é que eu faço para ter um cabelo bonito desse? Olha lá. Aí vai vender a peruca, amigo? E Olha é lá. bonito mesmo. vou vender, mas vou essa- vender e cortar aqui. Ainda fica né? É de franjão. A franja é pra... rapaz. Maravilha. Luma, Me dê essa alguma dica aí, pergunta viu? Não, tá ótimo. Leandro, Tá. as últimas considerações. Olha, as últimas considerações é que eu amo a vida, amo minha família, amo tudo que eu acredito, os princípios e valores. A minha vida é isso, eu quero ter essa passagem aqui nesta vida exatamente
pregando o que eu acredito, exatamente para que eu possa contribuir, ainda que seja com uma fagulha, né, mas deixar aqui um legado. Eu agradeço estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, me senti muito bem, parabéns aí pelo profissionalismo e espero poder logo em breve estar aqui de volta com vocês. Maravilha. Bom, Muito obrigado. Obrigado, Valeu, povo. gente. Até a próxima. Até mais!